Então, já trazendo aqui, dando uma boa noite ao Alisson Leandro Mascaro, grande professor, sociólogo, jurista brasileiro, autor de Sociologia do Brasil, Florestan, e na verdade, o intelectual que recebe as maiores homenagens nessa obra do Alisson Mascaro, que acaba de ser lançada, se chama Florestan Fernandes. Você conhece? Conheço e já sabia dessa boa notícia. Você já havia comentado comigo. É um prazer ter você, Alisson, aqui com a gente. Um prazer saber que você também é um estudioso da obra do Florestan, né? Porque é o sinal de que ele continua vivo. É uma biografia? É um estudo sistemático sobre os pensadores do Brasil. Estudo no qual Florestan tem proeminência e o pódio de toda essa reflexão. Aí você está fazendo um para cada um dos grandes intérpretes do Brasil. Um capítulo, um tópico para cada um desses grandes intérpretes. Boa noite a todas e todos, querido Leonardo. Florestan, uma alegria vê-lo aqui nesta ocasião. Tereza, que alegria muito grande estarmos juntos nessa ocasião. Jefferson Miola, vai um abraço a você aí no Rio Grande do Sul. Mário Vitor, querido, que me entrevistou também por ocasião do lançamento do livro, alegria. E Leonardo, querido, que alegria estar com você e com toda esta equipe nesse momento. É isso aí. Sobre esse livro, viu, Tereza? É interessante você ter questionado. Eu até, na verdade, estou devendo aí um encontro com o Alisson. Eu estou com uma ideia aqui da gente fazer uma análise específica sobre cada um desses grandes intérpretes brasileiros. Acho que a gente pode ter uma série, né? Mas na verdade, eu só não fui no lançamento do livro do Alisson, porque foi no dia que a gente fez uma festa de aniversário aqui, então coincidiu, e aí não deu. Porque foi no dia 11 de maio que você lançou, não foi isso? Exatamente, e aí era a festa do seu aniversário. O meu era 12, mas daí combinou com o Dia das Mães e tal, acabamos fazendo no dia 11 e não pude ir lá no lançamento. Mas, Alisson, vamos então começar, já vou fazer a primeira pergunta, depois passo a bola para o pessoal. Bom, os grandes derrotados, né? O Olaf Scholz, o Emmanuel Macron, essa social-democracia, o centro-direita, e a extrema-direita avançando na Europa. Em alguns países a esquerda avançou, em alguns países a extrema-direita avançou menos, mas está se consolidando, né? Esse movimento, celebrado inclusive pelo Bolsonaro, pelo Milei, de fortalecimento da extrema-direita na Europa e no mundo. O que está acontecendo? Explica para a gente. Eu penso que essas eleições ocorridas ontem, elas não são o evento mais drástico da escalada da extrema-direita, mas também não são eventos banais, não são simples, não é apenas uma simples apuração eleitoral na qual a extrema-direita tomou um pouco mais de fôlego. Pelo contrário, de algum modo, então, agora com esta eleição, ao menos simbolicamente, mas não é só simbolicamente, também em nível prático, atinge-se o coração de um certo arranjo da economia e da política europeia que, há muito tempo, está muito ancorada numa dependência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos jogavam um jogo do capitalismo neoliberal com uma certa ambiência da política europeia na qual estabelecia-se sempre uma prática de renúncia a uma soberania econômica dos países europeus, da Europa mesmo, de modo geral. A OTAN prevalece sobre o interesse de qualquer Estado europeu e sobre o interesse da própria Europa, em conjunto, ao menos da Europa-OTAN. E os modelos políticos que sustentavam esta submissão aos Estados Unidos eram sempre os modelos políticos liberais, que no começo do neoliberalismo, nos anos 80 e 90, tinham uma espécie de bandeira que anunciava algum pálido progressismo, que era o de respeito aos direitos humanos, de estabelecimento de um mercado comum europeu e depois de uma união efetivamente europeia, na qual se respeitariam direitos civis, na qual então haveria um espaço de trânsito de pessoas dentro desse ambiente europeu. Essas pequenas conquistas que animaram aquele surgimento dessa Europa unificada na década de 80 e na década de 90, tudo isso se esvaiu, tudo isso se foi. Inclusive aquele momento no qual a Europa brilhava em conjunto com os Estados Unidos, porque o seu inimigo, porque a sua nêmesis havia caído, que era a União Soviética e os países do leste europeu, este movimento também já vai se tornando menos determinante. Este símbolo, eu diria, ideológico,
Ele é muito presente ainda, mas ele não é totalmente presente. O gás mais caro, a alimentação também mais cara, há um certo empobrecimento, ainda que relativo, da própria classe trabalhadora e da classe média europeia. Tudo isso passa a ter mais impacto do que propriamente esta lembrança de que a União Soviética tinha uma vida econômica menos interessante do que esta da Europa Ocidental. Pois bem, nesse momento, então, o que nós temos com essas eleições desta semana, efetivamente é um arranhão, no mínimo simbólico, mas talvez já num grau estrutural, deste pacto que fazia com que Macron, mas antes de Macron, toda uma série de presidentes franceses, enfim, Jacques Chirac, uma série de outros que vinham antes dele e depois dele também, esta organização, eu diria, francesa, com mais a organização alemã, pela qual sempre o jogo da direita alemã e desta dita centro-esquerda alemã sempre foi um jogo favorável aos Estados Unidos, isto se arranhou e isto se abalou de um modo grande, de tal modo que Macron agora tem o resto do seu mandato, no qual fará uma coabitação muito peculiar com uma certa extrema-direita e provavelmente abre a porta para um galopante avanço da extrema-direita no seu país. A dita esquerda do SPD alemão, daquela organização anterior da própria Alemanha, que hoje está no poder, ela fracassou de modo retumbante, ela não tem o que entregar a não ser o retrocesso econômico, social e político da Alemanha. Então, não tem alternativa nesse jogo que sai da esquerda alemã, mas também da direita alemã tradicional, uma certa direita que emula Angela Merkel e que tem uma trajetória, portanto, aí de uma certa coabitação também com essa esquerda, não sai um jogo interessante para o povo. O resultado, pela primeira vez, nós vamos ver efetivamente um jogo político no qual a Europa começa a mover peças não mais apenas simbólicas, mas efetivas de governo potencial de extrema-direita, e isto efetivamente reconfigura o mapa geopolítico do capitalismo atual. Mas, Caro, é interessante que parece que a história é cíclica, né? Porque se a gente pegar o século passado, essa história meio que se repetiu. Se bem que era o surgimento de um novo capitalismo, né? O capitalismo financeiro e industrial, e o surgimento de movimentos de extrema-direita. Agora, o que me parece é que existe uma diferença aí entre a extrema-direita europeia e a extrema-direita brasileira, por exemplo. A brasileira ela é pró-mercado, né? E já a extrema-direita europeia, ao contrário, ela é protecionista, né? E é xenófoba, né? Ou seja, ela é contra o imigrante. E o próprio extrema-direita brasileiro não vê problema nisso, de ser enxotado da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Eu queria um pouco que você analisasse essa configuração, porque no século passado também houve um acordo entre a centro-direita e a extrema-direita, e deu no Hitler. De algum modo, nós temos, de fato, um levante de posições de extrema-direita no capitalismo atual. E este levante guarda uma lembrança com o levante de extrema-direita do início do século XX. Inclusive, eu diria que as respostas que se tentam dar para esse levante são erradas. Aquelas do século XX são erradas as atuais também. Elas não logram êxito naquilo que estão engendrando. Mas o fato é que existe não um total alinhamento de extremas-direitas, porque as extremas-direitas da América Latina, eu digo em especial, Bolsonaro e o que organiza aqui de extrema-direita no Brasil, e Milei na Argentina, eles têm, obviamente, no nível do entusiasmo, da fala, do discurso, da ideologia, eles têm alguma coisa muito emparelhada com os seus similares europeus. Enfim, os fetiches no nível psicanalítico são os mesmos, enfim, ordem, família, defesa disso, daquilo, tem sempre aqui uma fantasia de direita muito peculiar. Na prática, no entanto, o bloco europeu da extrema-direita tem algum grau de divergência em relação ao bloco latino-americano. E isso aqui, inclusive, gera talvez um impasse na nossa análise a partir do Brasil e da Argentina, em face da análise dos europeus e em face da análise dos Estados Unidos. No caso da Europa, o que nós temos é uma extrema-direita que é linha auxiliar, eu diria que é uma linha
de rescaldo, uma linha de botão de emergência final, não é a primeira opção da própria reprodução do capitalismo europeu e estadunidense. Ou seja, de alguma maneira, a extrema-direita europeia ela joga o jogo do capitalismo, como jogou no século XX, o próprio Florestan lembrou aqui esse movimento. Mussolini, Hitler, eles não são anticapitalistas, eles são a exacerbação do capitalismo dos seus países. No entanto, no caso de Hitler, formando um conglomerado de 5 grandes monopólios. No caso da Itália, buscando abrir mercados na África, porque era o que lhe restava em termos de um imperialismo tardio. Pois bem, no século XXI, esses países europeus que vão para a extrema-direita, eles têm uma pontual divergência com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos jogaram preferencialmente o seu jogo de domínio na Europa sempre com os liberais. Liberais de direita e mesmo liberais de esquerda. O que Olaf Scholz faz em favor dos Estados Unidos contra a Rússia é um jogo total dos Estados Unidos. Então, essa esquerda liberal, ela é totalmente imperialista, ela é totalmente estadunidense. Então, quem faz um jogo secundário é a extrema-direita. A extrema-direita tem algum grau de divergência em relação a esse interesse imediato dos Estados Unidos. Não total, porque é a extrema-direita. E toda a direita é sempre uma direita do capital, que é internacional. No caso da América Latina, o jogo é peculiar, porque aqui, preferencialmente, o jogo dos Estados Unidos é com a extrema-direita. É mais confortável, historicamente, para os Estados Unidos, lidar com gente como Menem na Argentina, lidar com Macri, lidar com este Milei, lidar com Temer, Bolsonaro e outros mais, do que lidar com os pares liberais de centro-esquerda ou centro-direita, como, por exemplo, a família Kirchner, como Lula, como Dilma. Então, o jogo dos Estados Unidos, do imperialismo, do capitalismo estadunidense, o imperialismo na América Latina prefere a extrema-direita. E na Europa, prefere os liberais. Então, é linha auxiliar. Tanto aqui, na América Latina, também os liberais, quando estão no governo, Lula, Dilma, outros mais, eles não jogam um jogo totalmente contrário aos Estados Unidos. Fazem uma composição com a China, tentam soprar uma vela para o BRICS e outra para os Estados Unidos. É um jogo secundário, não é o preferencial dos Estados Unidos. Mas na Europa, quem acende a vela principal para os Estados Unidos é gente como Macron, Olaf Scholz e outros mais. Toda uma estrutura preparada para fazer com que as instituições europeias funcionem na base de uma democracia liberal em favor dos Estados Unidos. Então, é peculiar, porque no nível simbólico, Bolsonaro, Milei e outros mais, é óbvio que eles gostam destas fancarias que os europeus também fazem. No entanto, fancaria por fancaria, porque tudo isso é um espantalho para evitar ver o fundamental, a fancaria dos europeus é contra imigrantes. Aqui, dos brasileiros e argentinos, é muito no nível moral, que é muito típico, inclusive, de nossas regiões, família, contra o aborto e coisas mais dos costumes, que na Europa é um jogo que não cola tanto, não é nesse nível. A Europa, ela tem talvez um grau de secularização maior do que, talvez não, tem historicamente, enfim, do que a América Latina, de tal modo que por lá, extrema-direita não é tão pautada por essas coisas que são as idiotices daqui, embora nós aqui, inclusive, consigamos ver uma idiotice de lá, esta da imigração. Cada qual tem o seu extremo de absurdo, de fantasia que não se cumpre em termos concretos para apresentar. Então, eu diria que este jogo não é um jogo totalmente fechado. Este jogo para os Estados Unidos prefere, obviamente, o Partido Republicano sempre se alia com extremas direitas. No entanto, este jogo, ele refaz essas condições porque, de fato, Trump prefere Putin, de alguma maneira. Ele não é o Partido Democrata que prefere estar do lado da Ucrânia contra o Putin. Então, este jogo sofrerá um outro alinhamento, mas esse jogo de alinhamento dos Estados Unidos com a Europa, aí ele interfere menos nas posições do Brasil e da Argentina, porque, tecnicamente, Bolsonaro apoiou Putin de alguma maneira, mas o seu público não, o seu público é todo da Ucrânia, a extrema-direita brasileira é ucraniana, mas também Lula não faz um jogo muito diferente em termos de posição geopolítica. Então, eu diria que afeta-se menos a condição de disputa ideológica e política do Brasil e da Argentina, esta movimentação por lá. Mas o fato é, efetivamente, mais uma vez, nos termos gerais, tanto a América Latina quanto a Europa, voltam a escalada de extrema-direita e então voltam as contradições e os parafusos espanados de sempre. O que fazer contra isso?
quais opções tem a esquerda contra isso, e, via de regra, todo o clamor de urgência e toda, eu diria, construção política que se tenta fazer é renunciar a qualquer escapatória efetiva e material da esquerda para dizer, se a esquerda não apoiar a direita liberal não fascista, nós chegaremos ao fascismo. Então, mais uma vez, é a solução do início do século XX. A esquerda tem que se sacrificar no altar da direita liberal para fazer frente ampla contra a extrema-direita. E, nesse sentido, esta frente ampla ela não tem o que fazer, porque exatamente a reação popular é por causa das políticas liberais, naquele tempo, e neoliberais de agora, de gente como Macron. Macron, por lá, é igualzinho a Eduardo Leite no Brasil. Se a esquerda tiver que se sacrificar para apoiar o Eduardo Leite contra a extrema-direita, ela morre junto e não tem nada de bom para poder falar nesse sentido. Então, efetivamente, agora começa o problema decisivo. Nós aqui, eles lá, cada qual com um tom, com um grau de diferença, nós aqui, eles lá, temos agora a contradição estrutural de ter que resolver a ascensão da extrema-direita, sendo que, via de regra, politicamente, quando a extrema-direita se levanta, a esquerda e os liberais sempre perdem. Vou passar para você, Tereza, só vou fazer uma colocação que me intriga, né? Eu não sei se o que está acontecendo nesse momento na França é um movimento para sacrificar a esquerda, como o Alisson falou, numa frente ampla contra o fascismo, ou se as classes dirigentes lá já não tomaram a decisão de sacrificar o Macron e entregar a condução do capitalismo francês para a extrema-direita da Marine Le Pen. Eu tenho essa inquietação, mas vou passar para você na sequência, e o Alisson explica o quadro para a gente. Diga, Tereza. O Alisson, abstraindo-se aí os posicionamentos políticos da União Europeia, a construção do bloco, né, foi digamos, uma demonstração que eu acho muito importante da capacidade humana de construir instituições, né? Foram 50 anos construindo aquilo ali. A gente lembra do tempo que a gente falava da comunidade europeia, anos e anos. Vingou, né? Vingou, e tem todo esse histórico também de guerras entre os europeus, que, pelo menos ali no contexto da Europa Central, a União Europeia, né, evitou novos conflitos. Tem conflito lá para a Ucrânia, mas aí já é fora do território da instituição, do bloco, né? Quando veio o Brexit, muita gente achava que não aconteceria, que o Reino Unido não sairia, né? Agora, essa extrema-direita que cresceu e que, né, pode crescer mais, na medida em que ela se fortalece em alguns países, a gente está vendo isso, né? Agora, a França, a Itália, não é só o Orbán, a Hungria, a própria Alemanha ficaram em segundo lugar. Não é eventualidade. Essa extrema-direita ela tem dois discursos principais, né? Um nacionalismo, não no sentido de ser anti-imperialista, mas no sentido de revalorizar a moeda nacional, valores nacionais, em suma. E o euroceticismo, né? A crítica à existência do bloco e tal. O crescimento dessa extrema-direita, não só no parlamento, mas dentro dos Estados nacionais, em algum prazo, pode comprometer a sobrevivência da União Europeia como bloco, como instituição? Esta dimensão, Tereza, ela já está acontecendo, mas a falência da União Europeia não se deve à extrema-direita. A extrema-direita, se chegar a uma ação concreta, ela joga a pá de cal em cima da União Europeia. O problema da União Europeia é a própria União Europeia, porque, num certo movimento, ela efetivamente depõe armas, ela constrói uma paz suficiente entre Estados que passaram 1000 e tantos anos guerreando, ainda antes de serem Estados, mas França e Alemanha, regiões, povos, culturas, religiões bastante diferentes, umas vizinhas das outras. Esse movimento é bonito no nível de fazer uma aproximação entre esses povos. No entanto, essa lógica foi totalmente presidida não por uma união dos povos, das classes trabalhadoras. As classes trabalhadoras foram as últimas a serem consultadas, se é que foram consultadas, não foram, para esse processo. É uma união das elites, das classes burguesas desses países, para evitar, eu diria, uma concorrência estrutural entre essas
classes burguesas, então dividir, inclusive, o butim. A Alemanha fica com uma certa industrialização proeminente, a França fica com a segunda industrialização, a Itália com uma que resta, a Inglaterra com um certo mercado financeiro e coisas mais. E os demais países, um entra com a cortiça, o outro o azeite de oliva e etc e tal, e tem que se dar satisfeito, porque pelo menos tem um passaporte comum para poder circular pelos países do circuito dos ricos. Pois bem, essa arrumação deu certo num tempo no qual ainda havia um certo rescaldo, um certo eco, de um crescimento fordista do capitalismo, no qual, então, ainda se colhiam alguns frutos. Uma geração ainda vivia de um modo um pouquinho melhor, com mais incremento do que a anterior. O filho vivia economicamente melhor que o pai. Mas exatamente o modelo que, numa ponta, organizou a União Europeia, mas noutra passou um trator em qualquer política de intervenção econômica dos estados, né, na sua própria economia autóctone, nacional, esse movimento que tirou a possibilidade de decisões maiúsculas no plano político e econômico, tirou, inclusive, a moeda de cada país, porque o bonito de termos o euro é o bonito de poder circular por vários países, etc. e tal, mas, na prática, isso retirou o poder de todo mundo, enfim, talvez tenha concentrado na Alemanha, mas, mesmo assim, os países que ficaram de fora, também por suas próprias razões, não têm fôlego. Então, a libra inglesa também não é grande coisa o que gera, a partir daí, de autonomia econômica para a Inglaterra, porque, na plataforma geral, todos estão submissos ao imperialismo estadunidense e todos jogam um jogo liberal na economia. Resultado, esse jogo, na prática, ele não cresce mais economicamente há 30 anos, eventualmente há 40. A Europa estagnou. Só que é uma estagnação que, para nós aqui no Brasil, ela não faz muito sentido, ao menos no nível, eu diria, aparente, visível, porque é uma estagnação que, para nós, seria uma espécie de paraíso, porque a estagnação já é com ruas asfaltadas, já é, eventualmente, com os centros das cidades, com os fios aterrados, é agradável de andar, já tem uma calçada bonitinha, um sistema eventual de limpeza, eventual, porque é preciso lembrar que greve de lixeiros em qualquer país da Europa, não é só em Nápoles, também em Paris, em qualquer lugar, é um caos como é também nas Américas. Mas o fato é que parece que existe uma certa autorreprodução, que, tendo chegado a um nível de sofisticação, ela tem mais dignidade, décadence avec élégance. O fato é que existe decadência, embora possa alguém flertar com a elegância da decadência europeia, mas ela não cresce mais. Os BRICS crescem de um modo muito expressivo, os demais países do mundo, as regiões anteriormente colônias, hoje tem algum grau de pujança, não é que estão chegando lá, alguns estão chegando, mas outros não chegam, mas crescem mais, e, portanto, em médio prazo, a Europa estagnou. Efetivamente, esse quadro no qual o jovem, o adulto europeus não tem perspectiva, é um quadro que o joga para soluções cuja interpelação ideológica são expressivas. Quem hoje faz interpelação ideológica expressiva? A extrema-direita, porque a esquerda renunciou a fazer interpelação. Em qualquer país do mundo ocidental, as esquerdas são caudatárias da direita, porque as esquerdas são as primeiras a falar que tem que fechar o orçamento do ano, não pode estourar o teto dos gastos, tem que manter a dívida pública no lugar. Então, a esquerda é a boazinha da administração do capital, e a extrema-direita passa a fazer o papel de fancaria de dizer que ela é contra o sistema. Pois bem, como não existe uma esquerda para mudar esse regime, essa ordem de coisas, porque a esquerda europeia que quisesse mudar a Europa faria um regime de reestruturação econômica, de desenvolvimentismo europeu, de retomada econômica da própria Europa, enfim, uma mudança substancial, de afastamento do imperialismo dos Estados Unidos, porque o que os Estados Unidos fazem com a Alemanha é uma vergonha. Então, uma esquerda alemã deveria ser imediatamente uma esquerda em favor de uma certa autonomia, soberania alemã. A esquerda alemã é quem é contra a soberania. A extrema-direita alemã flerta com a ideia, que não se sabe se ela cumpre ou não cumpre, mas só de expressar ideologicamente que ela flerta com a soberania alemã contra os Estados Unidos, o povo vai diretamente a essa ideologia. Só que aí vem um detalhe que eu gostaria de juntar aqui a pergunta da Tereza com a do Florestan, e também dado aqui o mote do Leonardo. Eventualmente, a contradição da extrema-direita da Europa é um pouquinho menos pior do que da brasileira e da Argentina. Porque se a extrema-direita europeia faz um movimento, ainda que pontual, pequenininho, de algum grau de afastamento do imperialismo estadunidense, então ela entrega um resultado econômico menos pior do que dos liberais de direita e de esquerda. O Scholz, o Macron, um à direita e um à esquerda, os dois são liberais. Quando a extrema-direita faz um movimento um pouquinho de separação do imperialismo, pouquinho, porque não será mais que isso,
ela efetivamente tem a condição de acelerar o crescimento econômico 1, 2%, algo nesse sentido. A extrema-direita do Brasil e da Argentina fazem um movimento contrário, é o que eu disse, ela é o jogo preferencial do imperialismo estadunidense. Então, quando aqui se entrega uma empresa, se privatiza tudo, e etc., 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 a hecatombe em médio prazo é muito grande do Brasil e da Argentina. De fato, aqui, o jogo da entrega da extrema-direita é um jogo que não tem o que entregar e, portanto, ela tem que se sustentar nessas loucuras e fantasias do tipo aborto, a família está acabando e coisas mais, enfim, coisas de outro mundo e quaisquer coisas assim. É por causa de religiões matriz africana que tem enchente, absurdos como tais. Efetivamente, aqui ainda existe uma certa condição de que a extrema-direita, ela, na hora de governar, ela tem os piores quadros, ela não sabe o que fazer, etc. e tal. Na Europa, pode acontecer da extrema-direita dar liga com algum grau de dinâmica econômica, que não vai ser muito grande, mas pode ser menos pior do que a do Macron e do Schultz e adjacências, que só dão retrocesso e marcha ré. Se pararem no estancamento do retrocesso que o Schultz está dando e outros estão dando, eles já ganharam em relação ao que está por aí. O que me dá, então, aqui uma dimensão de que é um perigo a extrema-direita europeia, porque ela pode, no começo do seu jogo, entregar uma dinâmica econômica menos pior, porque é o que se passou com Hitler e Mussolini. Quando eles ascendem ao poder, a Itália é um país liberal, que só queria saber de fechar contas a todo mês e o povo morrer de fome, tinha que, se tivesse dinheiro, pegava um navio e emigrava para algum lugar, e a Alemanha tinha todo o SPD, o Partido Social Democrata, que era a esquerda não comunista, que administrava a Alemanha como se fosse auditoria contábil. Nós estamos devendo 700 bilhões de marcos e vamos pagar 700 bilhões de marcos e o povo morra de fome. Quando chega o Hitler e fala, não pago mais nenhuma coisa de dívida externa, obviamente sobra um dinheiro que dá um incremento econômico. Por isso que na economia, a extrema-direita alemã e italiana, no começo, elas andaram numa estrada na qual o povo achava bonita. É que no médio prazo tem contradição insolúvel no jogo econômico da extrema-direita. Então, no médio prazo da Europa, isso não vai para frente. No caso do Brasil e da Argentina, é uma contradição imediata, porque para que o Milei possa diminuir a inflação, o povo tem que morrer de fome. Então, aí só sobra um sustentáculo, luta ideológica. Quer dizer, você está morrendo de fome, mas a Cristina Kirchner não volta mais, mas os comunistas vão ser jogados do alto do avião no Rio da Prata, qualquer coisa dessa. Então, aqui, efetivamente, a dependência da ideologia é muito maior do que na Europa, o que também dá a baliza do perigo da extrema-direita europeia. Vocês posso... Miola, por favor. Oi. Boa noite, Alisson. Não, eu queria só te verificar contigo a seguinte situação. Não se confirmaram as expectativas, né, de uma vitória estrondosa da extrema-direita, mas também não é nada trivial, que foi o principal desempenho da extrema-direita desde os anos 50, não é isso? Aumentou significativamente sua representação institucional, e abocanha cerca de 25% do Parlamento Europeu. Há alguns elementos de qualidade desse resultado, em que os países centrais da Europa, né, são aqueles que mais aportaram essas vitórias da extrema-direita, né, que é o caso da França, é o caso da Itália, não podemos dizer da Alemanha, né, muito embora o Scholz tenha perdido, porque a Alemanha também, a democracia cristã, ela cumpre, em certo sentido, um papel de amortecimento, porque ela incorpora muito das agendas, né, que a extrema-direita tem para si. Então, eu te pergunto o seguinte, né, esse cenário, né, de uma movimentação importante e profunda que atinge as sociedades nacionais, especialmente aquelas mais centrais do ponto de vista do bloco europeu, quais são os desdobramentos que traz, tanto para o futuro, né, do avanço da extrema-direita em termos continentais, e nos desdobramentos das dinâmicas nacionais. O primeiro efeito já imediato, né, que poderá representar uma recomposição das lógicas de poder nos países, é a dissolução do Congresso, uma convocação antecipada das eleições pelo Macron, independentemente de termos opinião se é precipitado ou não é, qual cálculo político que tem, mas isso é uma resultante já imediata, né, do resultado de ontem. Como tu vê essa situação nessas duas dimensões, né, para dentro dos debates nacionais, né, sobretudo considerando esse crescimento, né, vultuoso da extrema-direita nos países, e dentro da União Europeia numa perspectiva, né, processual, né, da dinâmica que se estabelece daqui para diante?
De fato, Miolo, não sei se estou correto, só para dizer, o mínimo do mínimo desse processo, ele é uma espécie de um tracionamento do debate, né, político europeu para a direita, não é? Isso é o que eu acho, não sei se tu concordas. Sim, plenamente. Nós não temos ainda condição de calcular o quanto de ascensão ganhará a extrema-direita, mas o fato é que, do que tínhamos para o que temos hoje, uma ascensão há. Não dá para ainda prever o grau disso, até porque, para todo exemplo, tem um contra-exemplo. Nesse momento, os países nórdicos tiveram uma certa resistência. Lembremos que 10 anos atrás eles estavam abrindo portas para a extrema-direita que nunca abriram. Então, havia uma certa cultura, enfim, do viking de extrema-direita, que era uma construção que estava sendo feita lá pelos países nórdicos, hoje não está nesse nível. Então, são faixas aí, é como se nós dividíssemos a Europa em 3 faixas, enfim, os nórdicos e a Inglaterra, para a qual, eventualmente, os trabalhistas agora têm alguma chance, então parece que resolveram virar o pêndulo para uma certa aproximação menos de direita, porque também considerar o Partido Trabalhista inglês de esquerda hoje é quase uma piada, mas os países do centro, cuja economia são as economias mais determinantes e, portanto, as mais garroteadas pelo imperialismo, porque, efetivamente, os Estados Unidos, para fazer um motor todo ele histórico de imperialismo, para dominar a Suécia economicamente, não é o interesse. Os Estados Unidos chegaram com a OTAN até a Finlândia, não porque especialmente a Finlândia seja dos produtos Nokia e isso esteja incomodando muito a economia estadunidense, é porque ela está nas portas da Rússia, portas geográficas, físicas. Então, a disputa da OTAN no norte da Europa é uma disputa apenas por espaço, mas a disputa econômica decisiva é matar França, Alemanha e Itália, porque esses 3 países podem ter indústria, podem ter automóvel e coisas mais, e é melhor para os Estados Unidos que eles sejam muito caudatários dos Estados Unidos. De fato, eles mataram França, Alemanha e Itália, e aí o movimento da extrema-direita é mais expressivo, até porque encontra uma tradição do ressentimento que um dia volta de um país inteiro que está na 5ª geração de alguém que aprendeu com o seu tataravô que o sangue dele é puro e dos outros não é. Então, essas coisas que vão passando, ainda que escondidamente de geração em geração, lembrando que a Alemanha Ocidental, ela não depurou o nazismo, ela fez assim com o olho e ficou do jeito que estava. A Alemanha Oriental até depurou parcialmente, mas mesmo assim é uma depuração que não mexe na alma dessa gente alemã. O que eu estou dizendo é que resgatar essas ideias fascistas na Alemanha, na Itália e também na França, porque o governo de Vichy é um governo também que se abriu para o nazismo, enfim, de um modo muito gostoso, enfim, Marechal Petain, outros mais. Então, já há uma tradição de extrema-direita por ali, já há uma cultura de extrema-direita. Ali está um eixo, eu diria, decisivo. E aí os países muito mais ao sul, que são os países da pobreza europeia, enfim, os países mais achegados ao Mediterrâneo, esses países, então, jogam um jogo terceiro, que, a bem da verdade, nesse momento, o próprio capitalismo central também não olha para eles com grande interesse. O fato é que esta Europa do miolo, que é a Europa do interesse dos Estados Unidos, ela foi destroçada. A Alemanha efetivamente anda para trás em termos do que era, em termos do que tinha de potencial de pegar gás da Rússia mais barato, e agora tem que pagar tantos % a mais para fazer o mesmo, e uma desindustrialização crescente. E a França, com essas posições, eu diria, liberais, à la Eduardo Leite, do senhor Macron, não sai do lugar, não tem condição de sair do lugar uma política econômica como esta. Então, nesse contexto geral, cada país reage de um modo. Agora, o que nós temos aqui de dimensão efetiva, em termos de, eu diria, desarme político, é que para a Europa, que destroçou qualquer possibilidade de luta da classe trabalhadora maiúscula faz 30 ou 40 anos, inclusive porque o exemplo da União Soviética foi feito como sal jogado na terra para nunca mais brotar uma coisa parecida. Hoje, a Europa tem muita dificuldade em poder fazer a análise que nesta noite eu estou fazendo com vocês, queridos 5, aqui na TV 247. Certamente qualquer plataforma mais à esquerda da Europa não faz, nesse momento, a análise que nós estamos fazendo aqui. É sempre uma análise pensando no nível liberal dos indivíduos, imigrantes que podem perder seus direitos, mas não entra na equação da esquerda europeia no presente momento independência econômica, não entra na equação
estatização de empresas, retomada das privatizações europeias. Esse jogo não passa por lá nem para a esquerda. De tal modo que eu diria que, então, a esquerda, que é muito fraca em termos de solução, ela tem a solução, eu diria, da pombinha da paz. Qual é? Um barco de imigrantes que está passando da África para o lado de lá, onde já se viu não socorrer essas pessoas que estão aflitas e famintas e desgraçadas do lado de lá. Essa solução é uma solução humanista. O Papa Francisco concorda com ela e lidera essa opção, mas isso não é esquerda de transformação das condições europeias. Então, eu diria que na Europa já está acontecendo o movimento de colocar a cabeça da esquerda para ser cortada, dizendo, se não vai com Macron, não tem o que fazer. Então, já estão anulando a esquerda europeia. No Brasil, na Argentina, no México, existe uma tradição menos anulada. Então, aqui, até a esquerda tem um pouquinho mais de pitada de marxismo, de falar que o problema é o capitalismo, coisas mais. Então, até o AMLO, lá no México, enfim, a sua sucessora, Brasil, Argentina e outros mais, nossa tentativa aqui, enfim, Bolívia, Venezuela, a gente tem um pouco mais de possibilidade de escapar de um jogo somente liberal da esquerda, porque efetivamente se pode fazer alguma coisa que eventualmente seja maiúscula. Claro que na prática as esquerdas também das Américas já capitularam em favor do liberalismo, mas quem sabe um certo gás dá uma análise que incentiva o povo, incentiva um sindicato, um movimento social, um partido político, uma luta de resistência, uma luta de transformação. Na Europa nem isso, ou seja, a Europa acabou de matar a esquerda, porque vão dizer para ela, se você não apoia um Macron da vida, vem a Marine Le Pen. Então, efetivamente, acabou esse jogo, e também porque a esquerda europeia nem quer jogar um jogo além desse. Quando o SPD deu a mão para a direita liberal para tentar se salvar do Hitler, não deu em nada. É bom que nós nos lembremos que em 1935 houve uma frente nacional na França contra a extrema-direita e os liberais de direita puseram o Partido Comunista debaixo dela, e o Partido Comunista francês disse assim, vamos agora apoiar os liberais, porque pelo menos a gente evita o fascismo. O governo é tão desastroso, que é um Eduardo Leite governando a França, com apoio do Partido Comunista em nome da falta de ascensão eventual do nazismo. E um governo como esse foi tão desastroso, o povo morreu de fome, o povo bateu palma quando Hitler ocupou Paris. Então, efetivamente, o que está acontecendo de novo é o mesmo fato. Põe-se a esquerda no bolso da direita e agora, efetivamente, se espera que com isso, que é uma coisa absurda, só com esse discursinho de águas plácidas, um discursinho morno de defesa das tradições europeias contra os incivilizados, como se isso desse alguma coisa para que o povo, então, deixasse de votar nessa gente que grita, fala no YouTube, gente que fala que nunca votou e vai ser eleita. Essas coisas estão, eu diria, um picadeiro. Isso tem muito mais atenção popular do que essa gente comportadinha, que toma chá na Avenida Champs-Élysées e que o povo odeia, porque o povo está passando fome. Então, efetivamente, há uma movimentação aí muito peculiar desse jogo político. Vamos passar para o Mário, Alisson, mas só queria ler antes esse comentário do Rui dizendo, Alisson Certeiro, a política europeia gravita entre direita e uma extrema-direita e sempre muito liberal. Diga, Mário. Eu acho que eu vou me antecipar ao Atushi e vou dar uma cortada nele e chamar o Alisson rapidinho para falar mais sobre esses assuntos todos aí, antes que o Atushi esgote o assunto com você. Mas, Alisson... Alisson, tem tanta coisa para te perguntar, a gente já está chegando no final do nosso horário habitual, né, do regulamentar. Tem prorrogação. Então tá, então ótimo. Então vou te perguntar o seguinte, fazendo uma ironia, tá? Ironia, espaço para ironia. Ironia. Quer dizer, então, que a extrema-direita até tem o seu lado positivo, não é isso? Quer dizer, que a gente começa até quase a pensar que se não foi boa essa vitória da extrema-direita, não é? E porque ela é mais independentista, autonomista, mais, digamos assim, nacionalista. Ela chega até a ser mais pacifista, Mário. Não, e aí eu vou entrar nisso, exatamente, é nessa linha. Então, que parece, não é? Vocês já perceberam isso, perderam os principais defensores da guerra contra a Ucrânia, contra a Rússia na Ucrânia. Perdeu Macron, que está querendo mandar soldados, tropas para lá, que sempre apoiou, não é? E perdeu Olaf Scholz, que manda armas, e que também está pensando em convocar tropas. Então foi quer dizer, a Rússia teve... Os principais inimigos da Rússia foram derrotados. E o Grupo dos Verdes também, tá, Mário? Te ajudando aqui, o Grupo dos Verdes também perdeu. Os verdes desmoralizados, porque os verdes são os mais... O castigo para os três
Scholz, os verdes e o Macron. Então, o eleitor europeu, pelo menos da França e da Alemanha, para não dizer de outros lugares, votou contra a guerra. O que aí se soma a esses atributos que você já desenhou aí, no sentido de que tem um lado positivo nessa derrota do Macron e do Scholz. Como é que fica isso e se pode ver desse jeito, se a gente liberar a extrema-direita dessas outras bandeiras tão condenáveis que ela tem? Florestan está sem som, Florestan. Eu queria que você só completar. Eu queria que você falasse sobre a China, porque o foco todo é a China, né? Não, mas esse comentário do Leonardo Godoy também, pegando carona no que o Mário falou, sai a guerra externa, entram as guerras internas contra os pobres e explorados em geral. Eu achei isso aqui fantástico. Diga, Alisson. Porque, efetivamente, estas posições de extrema-direita, elas são absurdas, elas são toscas. O problema da Europa não é imigração, inclusive, é a salvação econômica europeia, porque são países de crescimento demográfico negativo. Então, tudo isso está errado, como o problema do Brasil não é religião de matriz africana, não é aborto, não é o feminismo, enfim, é tudo muito claro nesse sentido, também o da Argentina não é nada disso. A questão, no entanto, é que isto que é, como diria, um desplante de solucionar o problema pela extrema-direita, que dá, em médio prazo, um caos extraordinário, é a Itália, que se não tivesse passado com o fascismo, ela tinha lucrado com a crise europeia se ela tivesse um governo de esquerda. Mas ela embarcou nessa onda de fazer guerra contra todo mundo, e guerra interna, etc. Tal, deu no que deu a mesma coisa à Alemanha. Pois bem, essa dimensão da extrema-direita europeia, é óbvio que no médio prazo, ela tem, eu diria, uma falência ao modo próprio, que se soma em paralelo à falência dos liberais, que essa falência não é prevista em médio prazo. A falência dos liberais já aconteceu. As economias europeias já são uma tragédia. Então, o que nós temos aqui é o fato de que, no primeiro momento, alguns pequenos ganhos vêm desta mudança que escapa do total liberalismo. Então, essas mudanças advêm, inclusive, feitas por pessoas e movimentos e, eu diria, rótulos e bandeiras horríveis. É só porque esta movimentação, ao dar um pouco de gás para as suas economias, ao eventualmente tirar o Banco Central deles, das mãos dos Robertos Campos Netos deles, daqui a pouco faz loucura, mas é só tirar da mão de um total controlador de um banco e deixar fazer com que um governante possa mexer na taxa de juros como ele queira, que dá algum gás positivo. A dimensão, no entanto, decisiva é que isto é a tragédia que se deu no tempo da ascensão do Mussolini e do Hitler. Também as esquerdas europeias, elas viram esse quadro e disseram assim, alguma coisa do Mussolini é menos pior do que a do liberal. Só que gente muito decisiva, gente muito efetiva no quadro de análise política daquele tempo, como Antônio Gramsci, na própria Itália, como os marxistas da Alemanha, tiveram um grande modo de anunciação de que não se deve ter qualquer ilusão com a extrema-direita. A extrema-direita quebra um país, desgraça uma sociedade, várias sociedades, ao modo dela, enquanto os liberais quebram do seu modo. Efetivamente, as sociedades que escaparam desta tragédia fascista foram as que fizeram a Revolução Socialista. A Rússia, naquele tempo que a Europa se matava, a Rússia só foi convocada àquilo porque resolveram matar a Rússia, mas a Rússia estava crescendo economicamente, ela saiu de um país atrasadíssimo da Europa, eventualmente mais atrasado, para ser segunda potência do mundo em poucos anos, tendo que enfrentar Hitler e todas as dimensões de uma guerra patriótica que foi feita contra ela própria. Então, efetivamente, quem escapa hoje desse quadro? Escapa a China, porque a China não tem nada que ver com essa opção de extrema-direita versus liberais, ela está em outro jogo. Então, efetivamente, nesse jogo, enquanto eles se estapeiam, países que não entraram nessa andam, podem não andar demais, até porque essa crise econômica do capitalismo afeta a China, que também é um país capitalista, mas ao seu modo, não é modo liberal, nem é modo extrema-direita. Então, efetivamente, para nós aqui, o que seria fundamental é que se nós tivéssemos uma mobilização social, uma decisão efetiva política em países da Europa, mas pensando aqui no Brasil e na América Latina, de, enfim, jogar as cordas que amarram o Brasil, a economia da América Latina ou de alguns países europeus que fizessem isso, enfim, abandonar o discurso liberal e partir para uma ação de transformação econômica, reestatizar, estatizar bancos, acabar com a dependência do mercado financeiro, só esses países conseguem se blindar da extrema-direita. Se o Brasil não faz isso, se ele joga um jogo liberal de esquerda para crescer 3%
no ano e o povo todo fanatizado para votar nos candidatos de Jesus contra os do demônio ou qualquer coisa assim, o Brasil não tem o que entregar com a esquerda liberal e com a direita liberal contra a extrema-direita. Ou seja, nesse momento da Europa, era um aprendizado nosso. Ou a gente faz como a China, ou a gente faz como países que têm economia de decisão maiúscula, ou a gente faz um movimento de transformação social para reestatizar a economia, para acabar com o poder de banco, para acabar com o domínio da Faria Lima, ou em médio prazo vai acontecer com o Brasil a mesma coisa, e aí então a esquerda do Brasil vai ter que dar graças a Deus encontrar o Eduardo Leite da vida para dizer, eu vou apoiar você porque o resto é pior que você. E aí nós já estamos na tragédia, que aliás não será uma novidade, já é a 10ª vez que é obrigada a esquerda ao jogar um jogo sem decisão, ter que ser caudatária da direita liberal. Você trouxe, eu ia trazer essa pergunta, já na prorrogação, rapidinho aqui, Adson, não sei até quando a gente vai poder ir, mas essa pergunta do Caio, né? Mas, cara, o teto de gastos do Haddad não seria rigidez tecnocrata, neoliberal, progressista, educação em greve? A gente está vivendo isso nesses dias, né? Bom, qual é a lição, então, dessa bomba na Europa para o Brasil? Você já falou um pouquinho antes dessa pergunta, mas eu ia trazer aqui na sequência. Seria, na verdade, o que representa teto de gastos, o que representa acordo para não romper com a ordem econômica, que a Faria Lima goste, bata a palma, etc, 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 é o que faz o Macron, é o que faz o Olaf Scholz, é o que faz fazem outros mais, e tudo isso, a solução é comprovada nos tempos de hoje. 100 anos atrás, que fizeram a mesma coisa com a esquerda liberal, a direita liberal da Europa e das Américas, a prova é que isso não sai do lugar. Ou seja, pode fazer crescimento de 2%, pode ser 2,9%, 3,3% de uma sociedade que para isso não representa nada, porque 3% de crescimento nem é 3% de crescimento no bolso do povo. É 3% de crescimento no latifundiário do Pará, ou do Mato Grosso, ou de qualquer outro lugar, e do cara da Faria Lima, que esses fazem muito mais do que 3% de crescimento, e o povo passando fome. Efetivamente, esse quadro não vai para frente. Aí o Brasil também não tem esquerda que jogue jogo ideológico, porque a segunda frente disso é que, na Europa, gente que pega o microfone e fala alguma coisa que desperta a atenção de uma pessoa em 1 minuto, é só gente da extrema-direita, a esquerda só fala fechamento de respeito aos contratos, respeito às privatizações, respeito à segurança econômica, ou seja, coisas que o povo odeia escutar, porque não chama a atenção de ninguém, enquanto as esquerdas do mundo não tomarem o microfone para si, para dizer, vocês da direita, são vocês da direita, os liberais de extrema-direita, que não mudam nada, porque se nós trocarmos estes governantes de direita pelos de extrema-direita, vocês são tão ruins quanto os governantes de direita, aproveitando que o Miola está aqui. O que a extrema-direita teria feito em Porto Alegre, naquelas barreiras para evitar a enchente? Por que eles administrariam melhor aquelas barreiras? O liberal evita administrar aquela barragem para que a água não venha, o liberal não sabe mexer na conta do pagamento de juros para fazer isso, e a extrema-direita também não sabe porque faz a mesma coisa, ou seja, quem vai defender Porto Alegre de uma enchente é só uma posição soberana, política de mudança econômica. A extrema-direita também não entrega o jogo. Na hora que a esquerda jogar fora o discurso em favor da Faria Lima, é nessa hora que ela pode se salvar. Se ela não fizer isso, a única solução da esquerda é um dia dizer assim, tem que bater palma para o Eduardo Paes, tem que bater palma para o Eduardo Leite, tem que bater palma para o Tarcísio, porque ele não é tão ruim quanto vocês imaginam, para qualquer um que é Zema, porque tem uma loja, e qualquer coisa assim que possa parecer menos pior. Resultado, nós, se não fizermos esse câmbio, estamos na tragédia. É isso, né, gente? Muito boa aula aqui do professor Alisson Mascaro. Estouramos o tempo. Se alguém quiser fazer uma colocação final. A André está dizendo para ficar mais um pouquinho, vocês que mandam aí, então. Eu queria só tocar numa questão. Meu pai falava, e ele fez um texto sobre o fascismo na América Latina. E ele falava nos anos 70 de que o fascismo é o braço armado do capitalismo. Sempre que o capitalismo se sentia ameaçado, ele aparece, ele ressurge. Na nossa memória, né, esse braço armado sempre termina em conflito, né, em guerra. No quadro atual, nós não temos mais a ameaça comunista, tá certo? Você vê ou deslumbra um confronto mais pesado no mundo por conta dessa crise que nós estamos vivendo? A maior parte dos países, Florestan, que ascendeu ao fascismo, não tinha uma ameaça efetiva comunista. O primeiro país fascista
efetivo foi a Itália. Sim. Os socialistas na Itália não faziam sombra. O Gramsci era uma pessoa que tinha algum grau de repercussão pequeno. Então, efetivamente, não havia uma sombra socialista. O Salazar, quando dá o golpe fascista em Portugal, não tem sombra de socialismo em Portugal. Talvez o país que tivesse alguma hipótese de se dizer que havia uma corrente mais quase majoritária de esquerda era a Espanha. Então, o general Franco, este desgraçado elemento da história, ele tinha lá os republicanos, que também não eram todos eles comunistas nem socialistas, mas havia alguma disputa. E a Alemanha, os socialistas eram muito residuais, os comunistas, porque os social-democratas eram pessoas de uma posição muito liberal de direita. Eles eram contra o socialismo. Foi o SPD alemão que matou a Rosa Luxemburgo, não foi a direita. Foi a dita esquerda liberal que deu um tiro na Rosa Luxemburgo e jogou o corpo dela no Rio a menos 20 graus num dia de janeiro de 19, um dia friíssimo. Então, não tem jeito. Naquela condição de lá, não é a ameaça concreta o problema. Então, também aqui na América Latina, não é uma ameaça concreta que faz eles baterem na gente. O que faz, na verdade, esta movimentação é a crise do capitalismo. É o capitalismo que não consegue mais chupar o sangue da sociedade no molde tradicional liberal e que aí tem que inventar uma desculpa qualquer para achar uma garra a mais e sangrar. E essa desculpa sempre é comunista, OVNI, maconheiros, enfim, qualquer coisa que se põe na frente, enfim. E via de regra, por que não muda? Porque faz 150 anos que mais ou menos a sociedade é meio religiosa, meio hipócrita, a pessoa defensora da família cristã é a pior das práticas, enfim. Aqui, o último presidente defensor da família cristã tradicional teve 4 famílias, enfim, toda uma fancaria possível e imaginável. Mas isso, volto a dizer, ponham os inimigos que queiram nesse quadradinho, comunistas, socialistas, gente que veio de fora, qualquer coisa. A questão principal é a contradição do capital. Como ela não vai ser resolvida, vai ter, sim, uma extrema-direita que uma hora vai ter que estapear, porque, efetivamente, esta é a solução. Agora, se não tem comunista para estapear, se, eventualmente, não tem o inimigo de sempre para estapear, estapeiam como um inimigo inventado. Então, é isso, estapeiam-se as feministas, o movimento LGBT, o vizinho, o haitiano, o boliviano. Então, vai fazendo aqui uma invenção, e se um dia, vocês todos são testemunhas, no dia do auge aí da pandemia, se essa gente da extrema-direita resolveu dizer que o João Dória era comunista porque dava vacina, qualquer coisa é comunismo e qualquer coisa serve de inimiga. Exatamente. Ó, o Milton Carlos está dizendo, só um comentário, melhor entrevista há meses, na verdade, uma aula. E eu acho que tem uma mensagem aí, quer dizer, a contradição do capitalismo é tão grande que no final ele será derrotado. Mas, enfim, vamos ter que esperar os próximos capítulos. Obrigado, Alisson. Muito bom te ouvir aqui. Fantástico. Obrigado, queridas e queridos. Obrigado. Obrigada. Foi uma entrevista, uma aula, eles aí, brilhante. Obrigado. É isso aí, gente. Valeu. Bom,